Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu quero ler em Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 em diante. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, que Deus continue abençoando essa igreja. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12, onde diz: Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permita saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei para passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não pode ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. Pode se assentar? Antes da gente falar do capítulo 33, a gente vai voltar para o início do chamado de Moisés. É onde ele está na sarça, ele está levando as suas ovelhas do seu sogro. Então ele encontra essa sarça ardente, ela não parava de queimar. E daquela sarça nasce a voz do Senhor, falando, Moisés, Moisés, retire as tuas sandálias, porque o lugar onde você pisa é santo. Nesse momento se inicia o chamado de Moisés de uma nova história. Moisés, ele já se encontrava com 80 anos, mas naquele momento o Senhor estava dando uma nova vida a Moisés. Num ponto de encontro de Moisés e o Senhor, começa-se uma conversa. E nessa conversa o Senhor começa a falar o que ele tinha reservado para Moisés. E qual era o chamado dele? Só que Moisés, na sua incredulidade, no seu medo, quando ele começa a ouvir o tamanho do chamado, o tamanho do que o Senhor queria para ele, ele começa a ter medo. E quando nós olhamos para Moisés, do capítulo 33, a gente se impressiona porque não parece o mesmo Moisés. Só que Moisés, ele vai nos retratando que todo mundo tem um começo. E é nesse começo que a gente se inicia hoje. A gente está olhando para Moisés e vendo ele viver coisas grandiosas. A gente vê a história de Moisés, ele colocando um cajado no meio do mar e se abrindo. Nós vemos Moisés indo de contra Faraó, aquele que era mais poderoso sobre aquele lugar. Só que o início da história, ele começa com Moisés declarando o seu tamanho. Porque o Senhor começa a falar para Moisés que ele seria levado para ser o libertador de Israel. Ele seria aquele que iria de encontro a Faraó, iria proclamar a palavra do Senhor. Naquele período, Israel estava sofrendo grandemente. E que fala que pelo clamor do povo, o Senhor levanta Moisés como libertador. Enquanto o povo clamava de dor, enquanto o povo clamava de angústia, o Senhor começa a levantar um novo homem. Isso nos mostra que todo chamado, ele tem o começo por um clamor. Porque Moisés, ele não começa o seu chamado por um ato egoísta, ele começa o seu chamado porque um povo precisava dele. Porque um povo precisava ser liberto. E agora a gente vê Moisés falando com Deus e debatendo com o Senhor. O Senhor está olhando para Moisés e falando, Moisés, eu te chamei para uma grande obra, eu te chamei para ser o libertador de Israel. E naquele momento Moisés, ele olha para Deus e fala assim, Senhor, quem sou eu para falar com Faraó? Senhor, quem eu sou para ir de encontro a Faraó? Naquele momento o Senhor olha para Moisés e fala, Moisés, você irá, porque a minha presença será com você.
Moisés, você não irá porque você tem habilidade. Moisés, você não irá porque você é bom. Você não vai ir porque você carrega autoridade no seu tom de voz, ou porque você tem boa fala. Não, Moisés, você vai porque a minha presença é com você. A gente está falando de uma festividade que reconhece que nós somos atraídos pela presença do Senhor. E no início da chamada de Moisés, mesmo que houvesse grandes desafios e grandes dificuldades, o Senhor, Ele desde o início, Ele começou a afirmar: você não vai sozinho, você vai comigo. Nesse momento a gente reconhece que o Senhor, Ele entende que nós somos pequenos, Ele entende que nós temos falha, Ele entende que nós somos cheios de defeito. Mas Ele sabe também muito bem que nós temos apenas a pequena capacidade de ir, porque Ele é conosco. Porque se o Senhor nos abandonasse por um minuto, nós não conseguiríamos nada. Hoje você não está aqui porque você é forte, porque você é guerreiro. Você está aqui porque a graça e a misericórdia do Senhor te acompanha todos os dias. É o reconhecimento de graça e misericórdia. Eu não mereço, mas o Senhor faz por mim. Nesse momento, Deus, Ele não começa uma sessão de autoajuda. Ele não começa a olhar para Moisés e falar: não, Moisés, como você é forte. Não, Moisés, como você é bom. Não, o Senhor, Ele não tem essa autoajuda. Ele sabe muito bem quem nós somos. Mas Ele também sabe muito bem quem Ele é. Então Ele afirma que Ele irá, porque Deus irá com Ele. Então o Senhor está olhando para Moisés falando: eu sei quem você é, mas eu também sei quem eu sou. É porque muitas vezes nós limitamos o chamado que o Senhor nos entrega perante quem nós somos, perante a nossa força, perante os nossos defeitos. Só que nós esquecemos que enquanto nós estamos debatendo com o Senhor, achando que Ele não nos conhece, Ele é aquele que nos formou. Porque Moisés está olhando para o Senhor e falando: quem eu sou? Só que o Senhor, quando Ele abre a sua voz naquela sarça, Ele não pergunta o nome de Moisés. Ele não fala: quem é você que está passando por aqui? O Senhor, Ele fala diretamente: Moisés, Moisés. Moisés se assusta e ele não entende quem é. Só que o Senhor, Ele já sabia quem Moisés era. Então antes mesmo de você saber o nome do Senhor, antes mesmo de você saber o tamanho do Senhor, antes mesmo de você reconhecer que Cristo era o teu Salvador, Ele já sabia o seu nome. Então quando Ele te chamou, Ele sabia muito bem os teus defeitos, as tuas falhas, Ele sabia as tuas limitações, porque antes de você saber o nome dEle, Ele já estava falando: Moisés, Moisés. É a certeza que eu posso não entender quem eu sou. Porque na fase da adolescência fala que nós estamos formando a nossa personalidade. Então quem você é hoje não é quem você vai ser daqui 5 anos. Porque você está se formando ainda. E nessa mistura de confusão, de identidade, essa crise de não saber quem você é, o que você quer, quem você quer ser, o Senhor, Ele já te afirma que Ele te conhece. Ele sabe quem você é, muito mais do que você pensa. Você precisa entender o que você está sentindo. Antes de você falar para o Senhor, Ele já sabe. Ele sabia que Moisés era medroso. Ele sabia que Moisés queria se acovardar. Mas Ele não muda a sua escolha. Moisés, eu escolhi você, e é você. Porque quando Moisés começa a dar desculpa perante o Senhor Ele não está dando um ponto de interrogação. Ele não está olhando para Moisés e falando: se você quiser, você pode ir. Ele não está olhando para Moisés falando assim: se você tiver vontade, você pode ir. Ele está dando uma afirmação. Ele está olhando para Moisés e falando: você vai ir de encontro a Faraó. Você vai ir de encontro àquele povo. Você vai ser libertador. É ordem, não é pergunta. O nosso problema é que nós tratamos o chamado do Senhor perante a nós como uma pergunta. Nós tratamos a ordem do Senhor sobre nós como uma pergunta. Nós achamos que as ordens do Senhor terminam com um ponto de interrogação, enquanto termina com um ponto final. É você vai e pronto. Então Moisés, ele começa com essa discussão. E ele começa a falar para o Senhor: Senhor, eu sou ruim de fala. Como o Senhor quer que eu vá de encontro a um povo? O Senhor olha para ele e fala assim:
quem é que criou a boca do homem? E quem colocou voz? Quem é que formou os ouvidos? É Deus olhando e falando para ele: Moisés, eu acho que você ainda não entendeu quem eu sou. Eu acho que você ainda não entendeu quem eu sou mediante a sua circunstância. Moisés, você está reclamando de quem você é, enquanto eu sei que fui eu que te fiz. Moisés, você está olhando para mim, querendo falar os seus defeitos, as suas angústias, e querendo colocar isso como desculpa para não fazer o que eu te ordenei. Só que você está esquecendo que quem colocou a tua boca fui eu. Quem formou os teus ouvidos fui eu. Quem escolheu a cor do teu cabelo fui eu. Quem escolheu a tua altura fui eu. Quem escolheu a tua personalidade fui eu. Moisés, eu acho que você não está entendendo que antes mesmo de você ir na madre da tua mãe, eu já sabia o teu nome. Antes mesmo de você reconhecer eu como Salvador da tua vida, eu já sabia muito bem quem você era. Então nesse momento o Senhor olha para ele e o Senhor começa a se irar e ele olha e fala assim: Moisés, você vai com Arão. Arão será o seu intermediador. Moisés tinha a possibilidade de viver uma cura do Senhor, mas pelo seu medo, agora ele tem um intermediador. Agora, onde era para Moisés ser líder sozinho, agora ele tem um intermediador pelos seus medos e circunstâncias. Mas não tem problema, porque na caminhada às vezes a gente precisa de alguém. Na caminhada às vezes a gente precisa de uma mão ajuda. E se a gente pensa que a gente pode vencer sozinho, a gente está esquecendo que até Cristo andou com 12. E eu não estou falando que Jesus precisava, não, mas Ele escolheu. Então, é Moisés andando com Arão e aqui se começa uma jornada. Então Moisés vai de encontro a Faraó, ele proclama a liberdade, o povo de Israel sai, invade o Mar Vermelho, passa pelo meio. E agora se inicia o caminho de Moisés sendo libertador e líder de Israel. Agora nós vamos para o capítulo 33, só que a gente vai voltar um pouquinho. A gente está olhando para Moisés, a gente reconhece que Moisés era aquele que falava diretamente com o Senhor. Moisés era aquele que recebia as ordens de Deus e repassava para o povo. Então Moisés, ele tinha acesso ao Senhor. Ele tinha um ambiente, uma tenda, onde ele entrava e falava com o Senhor. Só que nesse momento, Moisés, ele recebe uma ordem que era para ele subir em um monte, e que nesse monte o Senhor falaria com ele. Quando Moisés sobe nesse monte, o Senhor começa a dar as direções de como seria formado o templo. Ele começa a receber as ordens de qual seria o tamanho, de qual seriam as formas, quantos metros, como seria feito tudo no templo. Só que enquanto Moisés ele sobe para o monte para falar com o Senhor, Arão ficou lá embaixo com o povo de Israel. Só que esse momento de intimidade de Moisés com o Senhor não durou um dia, não durou 2 dias. E vai se passando os dias e o povo começa a temer. Eles começam a ter medo, e aí eles olham para Arão e falam: nós precisamos de um Deus para adorar. Nós precisamos de alguma coisa. Só que Arão, ele não se posiciona, e ele olha para eles e fala: nós vamos derreter todos os ouros que vocês tiverem. E nós vamos construir algo para vocês adorarem. E nisso, quando Moisés, ele está lá em cima, recebendo as ordens do Senhor, de como seria feita a expiação pelo pecado deles, eles estão lá embaixo, tendo tanto medo e trocando o Senhor tão facilmente. É Moisés em cima do monte, recebendo as ordenâncias, as promessas, o futuro de Israel. Só que Israel está com tanto medo. Israel não entende que o fato de você não ver não significa que ele não está. Israel não entende que o fato de você não ver a presença física, o fato de você não ver algo acontecendo, não significa que no céu não tem nada rolando. É porque nós vivemos por uma vista, enquanto seria para viver por fé. E aí eu olho para Israel e eu critico Israel. E eu falo como Israel podia construir um bezerro de ouro e querer adorar ele, enquanto Deus fez tantas coisas por ele. Só que aí eu olho para o espelho e eu vejo quantas vezes eu fui Israel.
Eu vi o Senhor de longe fazendo as coisas, só que ao meu ver, vista física, eu não via nada. Eu não via nada acontecendo. E aí tão facilmente a gente começa a trocar o Senhor por outras coisas. Porque às vezes a nossa carência, ela fala tão forte, que nós precisamos correr para algo físico. Nós precisamos tocar, nós precisamos sorrir, nós precisamos. Só que por querer viver tantas coisas físicas, nós deixamos de viver pelo céu, pelo que não é visto. Só que aí o Senhor, Ele começa a nos mostrar que aquele que vive por coisas físicas, nunca poderá herdar aquilo que é do céu, aquilo que não se vê. Aquele que vive sobre o que é palpável, sobre o que é possível a se ver. Se você é mediante a sua escola, se você vive pela sua faculdade, se você vive pelos seus relacionamentos de amigo, se você vive até só pela sua família e não entende que Cristo está sobre todas as coisas, você não tem como viver aquilo que é do céu. Porque o céu, ele tem alguns requerimentos. Existem requisitos para viver o que é dele. Porque não tem como eu querer viver com um bezerro de ouro e eu viver com Deus. Ou é um, ou é outro. Não tem como eu desejar tanto o Senhor, só que ao mesmo tempo desejar tanto a minha carne. Eu não estou anulando a batalha do espírito e da carne, porque o Senhor sabe como é difícil. Só que todas as vezes que você está de frente à sua carne, você tem uma escolha: o bezerro ou o Senhor. O bezerro ou o Senhor. E a palavra do Senhor é firme e perguntando a você hoje: quem você tem escolhido? Porque Moisés, ele está lá em cima recebendo o seu futuro. É o Senhor planejando promessas para nós. É o Senhor planejando o nosso futuro. É o Senhor falando que tem um ministério lindo para nós. É o Senhor falando que tem uma vida, uma família para nós. É o Senhor falando que tem casa para nós. Só que no meio da nossa insegurança, do nosso medo, a gente começa a abrir mão. A gente começa a se palpar naquilo que a gente sente e não naquilo que a gente crê. Porque se a gente vive a fé pelo sentimento, hoje você não estaria aqui. Se você vive a tua fé baseado no teu sentimento, você não estaria aqui. Porque na primeira vez que você sentisse desânimo, você teria desistido. Só que a fé, ela é razão. Só que é uma razão sobrenatural. É uma razão que você tem que escolher. É você entendendo que nós vivemos sim sobre um mundo sobrenatural, só que o ponto de escolha é seu. É você sentindo medo, é você sentindo angústia, é você sentindo desânimo e falando: mas eu vou participar da festividade. É você sentindo dor, é você sentindo angústia e você falando assim: eu vou continuar efetuando o ministério que Deus tem para mim. É você sentindo de que você é pobre, miserável e de que o Senhor, Ele devia desistir de você. E você falando: mas o Senhor falou que eu sou dele, Ele é meu. É você entendendo que quem comanda os teus sentimentos tem que ser você. E se você vive pautado no seu emocional, você esquece que Cristo com dor, é Cristo rangendo de dor em uma cruz. É Ele sentindo dor em cima de dor. E aí você me pergunta: Cristo escolheu aquilo que Ele sentia? Não, Cristo escolheu a sua razão. Tetelestai, está consumado e eu vou até o fim. Só que a gente vai e vem pelo que a gente sente. E a gente esquece que no Evangelho a gente tem escolhas. E se a gente não se posiciona em cima dessas escolhas, as pessoas vão escolher por nós. Então, ou você se posiciona, ou você nessa batalha vai ficar um pouco perdido. Então Moisés, ele está lá em cima e ele começa a descer. O Senhor manda ele descer e ele fala assim: desce, porque o teu povo, Moisés, é obstinado. E eles estão lá embaixo adorando a outro Deus. Eles fizeram um bezerro e eles estão adorando a este bezerro. Deus se ira, porque Deus é Deus de santidade. E não adianta a gente debater com isso. É difícil, é árduo. Eu não estou falando que é fácil.
Deus entende a tua batalha na carne, e Ele entende o quanto que é difícil ser adolescente, é ser jovem, porque é todo dia um prato diferente, é todo dia o inimigo te oferecendo um novo caminho, uma nova saída. Só que Deus é um Deus santo, e Ele não altera esse status por nada. E Deus, Ele se ira contra aquele povo. Só que Moisés, ele começa de intermediador, porque Moisés, ele tinha uma função: ser líder libertador daquele povo. Então ele não olha para Deus e fala: é mesmo, Senhor, é meu povo. Ele não carrega aquele povo como seu. Ele sabe que ele está ali temporário. Ele sabe que ele pode ter esse cargo hoje, mas amanhã ele pode não ter mais. Mas aquele povo continua tendo um dono para sempre: o Senhor dos exércitos. Deus começa a olhar para Moisés e falar: Moisés, vai com eles. Aí Moisés olha e fala assim: não, Senhor, eles não são meus, eles são teus. Senhor, este povo não é meu, porque não fui eu que fiz uma promessa a Abraão, foi o Senhor. É Deus olhando para Moisés falando assim: Moisés, eu vou matar todo mundo, e de você eu começarei uma nova geração. Moisés, se ele tivesse por cargo, se ele tivesse simplesmente por nome, ele falava: tudo bem, começa por mim. Tudo bem, Senhor, começa, faz o meu nome crescer aqui. Só que ele olha para o Senhor e fala assim: não, a promessa desse povo não começou por mim. A promessa desse povo não foi por mim. Este povo não foi escolhido através de mim. Esse povo foi escolhido pelo Senhor. Foi escolhido por ti, Senhor. Esse povo foi iniciado uma promessa lá atrás, e eu não abandono isso. É Moisés dando uma certeza que aquele que lidera, que aquele que é libertador de um povo, tem amor a uma alma tão grande, que ele não se importa consigo. Ele não liga se ele vai ou não iniciar uma outra geração. Ele está olhando e está falando: salva eles, não desiste deles. Não abre mão daquele povo. E aí agora a gente faz um interlúdio, olhando e entendendo que aqui Moisés tem uma representação de Jesus Cristo. É você pecador, é você coberto de pecado, e o Senhor, como nosso advogado fiel lá em cima, perdoa os pecados deles. Senhor, cobre eles com o meu sangue. Senhor, purifica e faz eles como alvos mais que a neve. Jesus Cristo, Ele já está no céu. Ele já teve a sua vitória. Ele já é acima de todos. Mas fala que Ele está no céu intercedendo por nós. Sabe o que é? É você dia após dia escolhendo os pecados do mundo, e o Senhor falando: ah, Senhor, Náustia, visita a vida deles. Ah, Senhor, perdoa eles, dá uma nova chance. Que aqui não seja um ponto final, mas que seja um recomeço. É o Senhor olhando o Deus Santo e falando: eles são tão pecadores. Aí Jesus olhando e falando assim: mas é o meu sangue que cobre eles, é o meu sangue que purifica eles. Porque se fosse por eles, eles já estariam mortos e dados ao inferno. Mas foi o sangue do Senhor que nos trouxe até aqui. É a gente imundo, e o Senhor falando pra gente: eu te limpo. É a gente apaixonado pelo mundo, e o Senhor falando: aprende a me amar. É a gente desejando tudo de ruim que tem lá fora, e o Senhor falando: eu tenho tantas coisas melhor para você. Moisés está intercedendo. Moisés não liga para si próprio. Moisés tem uma noção: eu vim para ser libertador, e eu serei até o fim. Moisés sabendo quem ele é, porque no começo ele estava confuso, mas agora ele sabe: desse povo eu não desisto.
Fala que ele desce para baixo e ele está com a tábua de 10 mandamentos que o Senhor tinha feito. Quando ele olha o povo, ele escuta aquele barulho de adoração. Ele quebra aquela tábua. O coração de Moisés se ira. E ele começa a mover, a se organizar e ter alguns atos de justiça. Depois desses atos, ele volta à tenda. E ele volta a falar com o Senhor. E ele começa a clamar: Senhor, este povo é seu, este povo é seu. Existe uma promessa sobre este povo. E aí o Senhor, ele olha para Moisés e fala assim: Moisés, faz assim. Eu dei uma promessa, eu falei que eu iria dar uma terra que mana leite e mel. Eu falei que vocês chegariam lá. Mas vamos fazer o seguinte, que se eu for com esse povo, eu não vou aguentar não. Porque eu sou santo e eles são obstinados. Eu não vou aguentar, Moisés. Moisés, faz o seguinte, vai com eles. Eu vou mandar um anjo e esse anjo te acompanhará. Ele te livrará, ele será a coluna de fogo, ele vai te livrar. Mas eu não vou. Eu não vou conseguir andar com esse povo pecador. Não adianta. Moisés, ele podia aceitar? Podia. O Senhor estava garantindo a promessa. O Senhor estava olhando para Moisés falando assim: sabe tudo aquilo que você almeja? Você vai alcançar. Sabe aquilo que você quer tanto tempo? Você vai conseguir. Mas a minha presença não conta comigo não. Aí é Moisés olhando para os sonhos dele, olhando para a promessa, falando assim: a promessa até que é legal. O que o Senhor me prometeu é bacana, é divertido, mas eu não quero não. Sem o Senhor, eu não vou. Mais ainda, sem o Senhor, eu não me movo de lugar. Sabe por quê? Porque em Êxodo, lá no início, o Senhor garantiu a presença. O Senhor falou: Moisés, você vai conseguir porque eu sou com o Senhor. Moisés, ele não se perdeu no meio do caminho não. Ele entende que ele só consegue porque a presença do Senhor é com ele. Ele entende que ele só tem força porque a presença do Senhor é com ele. Moisés, ele não olha todos esses anos de carreira, ele não olha todas essas batalhas vencidas e não fala para o Senhor: é verdade, eu vou conseguir. Sem o Senhor eu consigo. Não, Moisés está afirmando um coração de uma semente que foi plantada lá no início. A tua presença foi garantida a mim, e sem ela eu não ando. Sem ela eu não me movo. A minha pergunta é: depois de ser atraído, depois de você receber a atração pelo Senhor, continue entendendo de que é dele que você precisa. Porque Moisés, ele foi atraído por aquela sarça. Só que agora não tem mais sarça. Agora foi prometido tudo de melhor para ele. Foi prometido proteção, foi prometido promessa, foi prometido tudo de melhor. A atração, ela veio, mas a presença, ela tem que continuar. Porque agora Moisés, ele tem uma escolha: a promessa ou a presença. E ele está dando uma certeza: Senhor, que eu perca os meus sonhos, Senhor, que eu perca tudo aquilo que eu almejei durante tanto tempo, mas sem o Senhor eu não posso continuar. Sem o Senhor não dá para me mover. Sem o Senhor eu não consigo respirar. Sem o Senhor eu não levanto da cama. Sem o Senhor eu não dou um passo. É você entendendo que a partir do momento que você abre os teus olhos de manhã, é o Espírito Santo do seu lado. É você preso dentro de um quarto, chorando, 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 e você falando: eu estou sozinho faz tempo. E o amigo Espírito Santo ali do lado: eu estou aqui, eu estou aqui.
É você se sentindo sozinho. É você indo para a escola e se sentindo sozinho. É você indo para o trabalho se sentindo sozinho. É você na sua casa se sentindo sozinho. E o amigo Espírito Santo ali do teu lado. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E daqui eu não saio. Daqui eu não me mudo, daqui eu não desisto, racanaia, daqui eu não abro mão, relabaxocanaia, é de você que eu não saio perto, mas é tua escolha. No final das contas, é tua escolha, porque quem escolhe sair de perto do Senhor é a gente, não é Ele. Quem escolhe se afastar somos nós. Quem escolhe correr dele é a gente. É a gente se sentindo tão pecaminoso e falando: não, Senhor, o Senhor é santo demais para estar perto de mim. Só que a gente esquece que quando o Senhor olha para nós, Ele não vê só você. Ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre a tua alma. Agora, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos perdidos do Senhor, mas Jesus Cristo, Ele olhou para nós e falou: através de mim, agora vocês são filhos, 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 Saracanarapaia. Só que é o Senhor perguntando: você vai correr de mim até quando? Vai desistir de mim até quando? Isso eu não falo apontando para você e falando que eu nunca vivi, porque eu sei o que é correr do Senhor. Eu sei o que é olhar para Deus e falar assim: eu não sei o que o Senhor viu em mim. Eu não sei, eu não entendo, porque eu sou pequena, eu sou pobre, eu sou pecadora. É eu todos os dias lutando afinco com a minha carne, e o Senhor falando: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. É olhando para o Senhor e falando: eu não tinha nada de valor, nada. Tudo de bom que há em mim vem de ti, tudo que tem de ruim é de mim, porque o Senhor me quer tanto, porque o Senhor insiste tanto em mim, porque o Senhor deseja tanto a minha vida, porque o Senhor me escolhe para estar segurando o microfone essa noite, se tem tantos na minha retaguarda bem melhor. Por quê? Aí a gente volta lá para o início de Moisés, e no meio da discussão dele com Deus, ele fala assim: escolhe outro. É o Senhor falando: você tem esse chamado e é isso que você vai fazer. E Moisés olhando e falando: escolhe outro. Só que o que o Senhor fala para ti hoje é que o que é seu, e Ele não passa de mão em mão. O que é seu, é seu. Segura, guarda e vive. Se o Senhor falou que você ia viajar às nações, segura e vive. Se o Senhor falou que você ia pregar, se o Senhor falou que você ia ministrar, se o Senhor falou que você ia cantar, ou se você seria qualquer outra coisa, não importa. Segura e vive. Porque se é seu, e Ele não passa de mão em mão. Aí agora a gente olha para Moisés, e ele clamando ao Senhor: vem com a gente. Eu sei que a gente é errado mesmo. Esse povo é difícil. Mas não desiste da gente não. Continua com a gente mais um pouquinho. Senhor, fica comigo mais um pouquinho. Senhor, eu sei que o Senhor é santo e esse povo é tão errado. Mas fica com a gente mais um pouquinho. Aí o Senhor, Ele olha e Ele fala assim: por ti, Moisés, porque eu conheço o teu nome,
porque eu te conheço, eu vou com vocês. Aí Moisés, ele é ousado. Moisés, ele sabe que a partir do momento que nós temos a presença do amigo Espírito Santo, existe muito mais. Ele olha e fala assim: a tua presença já é conosco, mas eu quero mais. Deixa eu te ver. Moisés olhando e falando assim: eu não me aguento, eu quero mais. Não dá, Senhor, para viver com pouco contigo. Não dá para se contentar com 10%. Eu quero 100%. Deixa eu te ver. Aí é Deus olhando e falando assim: Moisés, se você me ver, você morre. É Moisés olhando e falando assim: eu não estou nem aí. Eu quero te ver, que a minha vida se vá, que eu perca tudo que eu tenho, que o Senhor tire tudo de mim, mas deixa eu te ver. Arranca de mim os meus sonhos mais bonitos, altera a minha trajetória, mas deixa eu te ver. Senhor, muda o meu destino, mas deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Ele não liga para a própria vida. E que loucura é essa? Que para viver para Cristo você já não se importa mais consigo. É você cansado. É você com todos os motivos para estar na sua casa hoje. Mas você veio. Porque a gente, quando vive para Cristo, já não se importa mais conosco. E a gente não pode. É a gente olhando para o Senhor e falando assim: o Senhor vale muito mais. A tua presença vale muito mais. Aláxia. O teu toque em mim vale muito mais. Narecaia. Vale muito mais. Vale muito mais. Vale muito mais do que qualquer porta aberta. Vale muito mais do que qualquer sonho. Vale muito mais. Aí o que o Senhor te pergunta hoje é o que você tem dado como valor. Será que você ama mesmo a Cristo acima da sua vida? Porque quando a gente olha para Paulo, a gente está vendo Paulo dentro de uma prisão. Ele está preso. Ele foi açoitado. Seu corpo está machucado. Mas sabe o que ele está fazendo? Cartas para as outras igrejas. Alegrai-vos no Senhor. Vivei em liberdade com Cristo. Paulo, você está preso. Paulo, você está machucado. Você tem algemas nos seus pés. E você está falando para a gente ser livre em Cristo. Esse evangelho é muito mais do que a gente coloca dentro de uma caixinha. Esse evangelho mata a nossa carne. Esse evangelho faz a gente ver que a gente é pequeno mesmo. Porque eu não vim falar que você é forte, que você é poderoso, que você é guerreiro. Eu vim falar que nós somos fracos, nós somos pequenos, mas pela bondade do Senhor, Anácia, pela bondade do Senhor, Ele nos trouxe aqui. Porque se eu olho para você hoje, eu falo que você é forte. Amanhã você enfrenta as suas dores e você sente o quão pequeno você é. E se você não corre para Cristo, você morre. Eu não vim falar que você é bom. Eu vim falar que a bondade do Senhor é tão grande que ela nos constrange. Eu vim falar que a bondade e o amor do Senhor sobre nós é tão grande. A santidade dele é tão grande que o nosso pecado vai ficando pequeno. É porque perto dele a gente vai se aperfeiçoando. Perto dele a gente vai melhorando. Perto dele a gente começa a abrir mão. A gente começa a entender que sem Ele não dá.
Sem Ele não dá. Sem Ele não dá. Essa é a afirmação do Senhor para você hoje. Sem Ele não dá. E quanto mais você corre do Senhor, está parado, só esperando você entender que quem mudou de lugar foi você. Ele continua no mesmo lugar. Quem correu para longe foi você. Ele continua no mesmo lugar. Ele só está esperando você entender que não é o teu pecado que suja Deus, mas é a santidade dele que nos limpa. Ele só está esperando você entender que não é você tocando no Senhor que traz marcas a Ele, mas é as marcas de uma mão furada que te trazem uma limpeza. Não é as tuas mãos impuras que tocam em Cristo e sujam Cristo. É a partir do momento que Ele nos toca que a gente vai começando a ser limpo, que nosso pecado vai indo, que aquela sujeira, aquele peso vai indo embora. É só Ele pôr a mão na gente que a gente está limpo de novo. Às vezes você corre tanto de Deus porque esquece que não tem outro lugar para ir. É Pedro olhando para Jesus e falando: para onde? Para onde iremos nós? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. É Pedro olhando e falando assim: tem tanto caminho, tem tanta opção, mas eu não vejo mais nada, porque agora que eu encontrei, que agora que eu tenho Cristo, a minha visão se tornou vazia para qualquer outro lugar. A minha visão se tornou vazia sobre qualquer outro caminho, porque agora eu tenho Ele. A minha oração não é que você se lembre das palavras da Vivian, porque se fosse minha seria vazia, sem conteúdo e pequena. Mas que você lembre das palavras de Cristo sobre você hoje. Que você lembre o quanto Cristo te ama. O quanto Cristo te ama. O quanto Cristo insiste em você. O quanto nós somos errados, mas o Senhor continua falando: eu sou teu pai e você é meu filho. Eu sou teu pai e você é minha filha. Eu sou teu e você é meu. E isso não muda por nada. Por nada. Nada te tira de Cristo, a não ser a sua escolha. A única coisa que pode te afastar de Deus é você querer sair. E ainda assim Ele está lá. Mas a única coisa que te mantém fora da presença do Senhor é a sua escolha. E aí o Senhor hoje, Ele só veio te perguntar se você vai escolher ficar perto, se você vai escolher a presença todo dia, ou se você vai escolher ir para longe. Qual é a tua escolha? Para ser sincero, eu já tentei escolher ficar longe, mesmo dentro da igreja. Às vezes eu falava assim: Senhor, eu vou ir de domingo a domingo, mas faz o seguinte, Senhor, fica aí, eu fico aqui. Porque não dá, o Senhor me pede umas coisas muito difíceis. É muito difícil servir o Senhor. Só que todos os dias que eu tentei viver longe dEle, eu me lembrava como era estar perto. Todos os dias que eu estava com raiva, eu falava: eu não vou orar não. Sabe por quê? Porque está doendo muito. Eu não vou agradecer ao Senhor hoje, porque eu só tenho motivo para reclamar. Aí eu olhava e eu falava: mas eu só estou respirando porque Ele me deu ar. E ainda que essa respiração ela me traga dor,
Ainda que os meus dias tenham feridas e marcas, eu prefiro viver com o corpo ferido. Eu prefiro viver com a alma dolorida. Eu prefiro viver com o corpo cheio de ferida, cheio de cicatriz, cheio de marca. Mas longe de Cristo não dá. Senhor, se eu tiver que abrir mão de cargo, eu abro, mas sem Ti não dá. Se eu tiver que abrir mão de trabalho, eu abro, mas sem Ti não dá. Se eu tiver que abrir mão dos meus sonhos, eu abro, mas sem Ti não dá para viver. Quero pedir que você se coloque de pé. Eu quero perguntar essa noite se existe alguém que fez essa escolha. Se alguém escolheu ir para longe. Ou se talvez você nunca esteve perto. Se talvez você nunca nem conheceu esse nome e você veio hoje aqui por acaso. Só que o Senhor tinha uma data marcada. E na agenda dos céus não foi mais um dia. Na agenda dos céus foi o dia de você entregar a sua vida ao Senhor como Salvador. A minha pergunta hoje é se existe alguém que quer aceitar Cristo como Salvador, entendendo que sem Ele não dá. Sem Ele a gente não consegue. Sem Ele a gente não pode. Sem Ele a gente não tem força. Se existe alguém, pode levantar a sua mão e vir até aqui à frente que a gente vai orar por você. Que Deus Ele possa te dar uma nova história, uma nova vida, um novo caminho. E se existe algum medo no teu coração de enfrentar essa jornada, que você entenda que a presença do Senhor será dia e noite com você. Eu não sei quantos pecados você vai ter que abrir mão. São todos, mas eu não sei por qual vai começar. Só que hoje o Senhor fala para você: vinde como estás. E daqui para frente é o Senhor te moldando. Existe uma nova vida, uma nova história. E se existe alguém, o Senhor te chama essa noite. Que o teu coração possa sentir a presença do Espírito Santo. E que se não existe, que Deus possa abençoar cada um. E que se hoje você quis, não é por força nem por violência que o Senhor te força a vir aqui. É sua escolha, somente sua e apenas sua. E se hoje você olhou e falou: hoje eu não quero, tá tudo bem. O Senhor não vai te forçar a vir aqui não. Mas eu oro para que o Senhor te dê uma nova chance. E que você entenda que sem Ele não dá. Agora eu vou pedir que você coloque as mãos nos seus corações. E agora a sua oração não é pelo sonho almejado. Não é por aquilo que você mais quer. Não. Hoje você não vai orar por chave de casa, chave de carro. Você não vai orar pela faculdade dos seus sonhos. Você não vai orar pela casa que você quer. Não. Hoje você vai orar e vai falar: Senhor, que a Tua presença continue comigo. Que a Tua presença não me abandone. Que a Tua presença não me deixe. A tua oração, ela vai olhar para o Senhor e falar assim: a Tua presença vale muito mais. Ela vai olhar e falar assim: a Tua presença vale muito mais do que qualquer ouro, do que qualquer coisa. Só pede a presença dEle, que o resto é resto. O resto é só acrescentamento. Se a gente não tem Ele, de nada vale. E antes de orar, Felipe, o Senhor pedia para mim te falar que é você. E não adianta. O que Ele entregou nas tuas mãos é teu. E não altera de mão. É seu. E só sai quando Ele mandar. Só tira quando Ele tirar. O Senhor manda te falar hoje que Ele vê as feridas. Porque quando eu olho para as suas costas, eu vejo mochilas em cima de mochilas. E eu pergunto para o Senhor: o que são esses pesos? O Senhor fala: é tanto fardo em cima dele.
é tanta responsabilidade, é tanto peso, que hoje ele está cansado. Mas o Senhor pedia para te falar que eu vi Ele tocando sobre as tuas costas. E a força sobre ti hoje. A força sobre ti hoje, homem. Não para, não desiste. Porque enquanto as tuas mãos continuam no arado, as mãos do Senhor estão sobre a tua casa. Ninguém toca em ti. Ninguém toca na tua casa, ninguém toca no teu nome, ninguém toca na tua saúde, ninguém toca no teu filho, ninguém toca no que é teu, porque o Senhor te cobre, o sangue do Senhor te cobre. O Senhor manda te dizer: aquieta o teu coração, porque filho meu, ainda tem muito mais. Quando Elias está debaixo do zimbro, pedindo a Deus a morte, falando: para mim deu, o Senhor manda o anjo e fala assim: coma, durma e levanta, porque a caminhada é longa. Os teus olhos podem ser de perca, os teus olhos podem ser de ponto final, mas o Senhor manda te dizer: é só o começo. Autoridade sobre as tuas mãos hoje. Renovo espiritual sobre ti hoje. Eu vejo a mão do Senhor segurando a tua hoje e dando força. Felipe, é força, da planta do pé ao último fio de cabelo. Força, levanta e anda, porque a caminhada é longa. E o Senhor manda te dizer que ninguém toca no teu nome, ninguém toca na tua casa, ninguém toca nos teus, ninguém toca na tua esposa, ninguém toca no teu coração, na tua saúde e na tua alma, porque o Senhor é contigo e isso não muda. Coloca a mão no seu coração e começa a clamar ao Senhor. Espírito Santo, nós somos pó, nós somos barro. Senhor, nós somos pequenos e de nada merecemos. Mas, Senhor, nós queremos clamar que a Tua presença seja conosco. Nós queremos clamar, Senhor, que assim, a partir do momento que nós acordamos, que nós venhamos pedir para o Senhor estar conosco. Senhor, se há algo no nosso coração querendo tomar o lugar da Tua presença, arranca de nós, Senhor. Se há algo na nossa vida nos tomando de Ti, Senhor, tira. Mas não tira a Tua presença. Tira tudo, Senhor, mas não tira a Tua presença de nós. Não nos deixa nem por um minuto. Senhor, se há algum sonho no nosso coração que não é o Teu sonho para nós, tira do nosso coração, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Que o Teu sangue seja sobre nós e que todos os nossos pecados sejam limpos com o Teu sangue sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, não nos deixa parar, não nos deixa desistir, não nos deixa abrir mão, porque o Senhor é nosso e nós somos Teu para todos sempre. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade e que o Senhor continue abençoando essa casa. Foi um prazer estar com vocês hoje. Que o Senhor, Ele possa continuar dia após dia. E eu não desejo que você lembre o meu nome. Eu não desejo que você lembre de uma palavra minha, mas que você se lembre o que Cristo ministrou sobre o seu coração. E que na segunda-feira você continue com Ele. Em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia toda glória vale mais que mil. É
É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia a conta glória, um dia a conta glória vale mais que mim. Me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia a conta agora vale mais que mim. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama, e a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar.